E aí galera, tudo bem com vocês? Aqui quem fala é o Jota. E bom, no vídeo de hoje a gente vai estar analisando aí o Mall 11, um fundo de shopping bem interessante, um dos melhores fundos de shopping, se não for o melhor. E hoje a gente vai analisar tudo que tá acontecendo nele, como é que tá os imóveis, os shoppings, tá tendo lucro, não tá tendo lucro, vale a pena comprar, não vale a pena. E no final eu dou toda a minha opinião, mas agora a gente vai dar uma olhadinha no relatório. Bom pessoal, chegando aqui no relatório do Mall, eu gosto sempre de falar bastante bem sobre ele, sobre esse relatório. É um dos melhores relatórios da indústria de FIIs aí, tem muita informação, ele é bem completinho, então o vídeo de hoje vai ser bem top. Bora lá, ele é um fundo de cerca de 1 bilhão de patrimônio líquido aí, em participações em shopping, tem mais de 112 mil cotistas, então tem uma boa base de cotistas. Aqui sempre eles deixam alguns destaques que eu sempre digo que é bem importante. A primeira questão da ABL, está em cerca de 103 mil metros quadrados, excelente ABL. Número de shoppings, atualmente ele tem com 9 shoppings, a ocupação média desses shoppings está na casa dos 95%, então a vacância está bem baixinha. Resultado do mês está na casa dos 66 centavos, tá com uma base acumulada aí de 72 centavos, então uma base acumulada excelente. E o volume médio negociado dele tá na casa aí dos 1 milhão e 26 e 260 mil. Aqui também fala um pouquinho dos FI, dos imóveis e tudo mais. Fala que é uma das maiores taxas de ocupação, um portfólio resiliente, tá? Com shoppings únicos em suas cidades, menor taxa de administração dos FIIs, cerca de 0,50%. Então assim, uma taxa baixíssima. Tem FIIs de shopping com aproximadamente 22% da ABL do seu portfólio com renda mínima garantida até 2024. E atualmente recentemente fez a aquisição do Campinas Shopping. E isso gerou um aumento da ABL de 7,6%. Aqui na mensagem do gestor ele deixa um pouquinho do cenário, comentando um pouco do cenário macroeconômico. Não é tão importante para nós nesse caso, né? E aqui é a parte mais importante, que é aqui que ele vai dizer o que aconteceu de verdade no fundo no mês. Então ele basicamente começa aqui falando que no mês de março o fundo aferiu com renda operacional imobiliária montante de 8 milhões. Então o fundo gerou no total 8 milhões entre lucros e tudo mais. E aqui abaixo eles vão apresentar os principais indicadores para fundos de shopping. Em relação à venda, eles atingiram cerca de 94,9 milhões. Isso representa um crescimento comparado com o mesmo mês de 2022, crescimento de 15%, quase 16%. Então a gente considera os mesmos ativos do portfólio e tudo mais, teve um crescimento de 8,7% nas vendas totais. O NO e caixa teve um crescimento de 34,3% quando a gente compara com o mesmo mês de 2022. E a vacância está em cerca de 5% da sua BL própria, tá bom? E aqui eles sempre falam que eles desconsideram o Shopping Parque Sul, porque ele é um ativo que está em processo de maturação comercial, e aí acaba que se ele fizer isso, vai dar um pouco vai ficar injusto, vai ficar um pouco desatrelado os resultados, então ele prefere não colocar por enquanto. E aqui fala que o fundo gerou por mês 66 centavos e distribuiu 78 centavos, queimou um pouquinho de cota, mas eles ainda tem 6,6 milhões para estar distribuindo. Isso dá basicamente 72 centavos por cota. E aqui na DRE a gente consegue ver o que o fundo realmente gerou. Cerca de 8 milhões ele gerou. Receita financeira é basicamente juros do caixa e tudo mais. Então, deu 8 milhões e 320 mil. Desses 8 milhões e 320 mil, ele gastou um pouquinho com CRIs e um pouquinho com a despesa operacional, totalizando aí um resultado de 6 milhões. Então, ele queimou um pouquinho das reservas para poder distribuir um pouco mais. Porém, ele ainda tem uma reservinha boa aí. Se a gente for fazer um cálculo rápido, a gente tem mais uns 6 meses, uns 5, 4 meses aí de reserva, tá bom? Então, vamos analisar, vamos ver se o fundo consegue aumentar um pouco dessa receita operacional nos próximos meses. Acredito que consiga, pra gente ver aí como é que se ele vai estar tendo que queimar as reservas, se ele vai baixar rendimentos nos próximos meses. Então vamos analisando aí. E basicamente ele mostra um pouco da participação de cada imóvel no fundo. O Madureira Shopping é o principal e é um shopping que o fundo tem 100% de participação. Aqui ele mostra um pouquinho da distribuição e o acumulado. Você vê que ele tá sempre na casa dos 70 centavos aí. Teve mês que gerou mais. Se a gente for dar uma olhada, o mês de abril, maio, junho é o mês que ele gera um pouco menos. Ele em julho, agosto, setembro ele consegue até gerar um pouco mais. Vamos analisando aí para ver o que vai acontecer. Liquidez, como eu falei com vocês, excelente, mais de 1 milhão. Aqui mostra um pouquinho do portfólio do fundo e tudo mais. O Maceió é um dos principais imóveis do mall, tem 52% de participação. E aqui mostra um pouquinho das aplicações financeiras, né, das dívidas que o mall tem. Atualmente eles têm mais ou menos 196 milhões em crise, em dívidas. E aqui ele fala um pouquinho mais em relação a essas obrigações. Só que ele fala que após a aquisição do Madureira Shopping, o fundo passou a ter obrigações a prazo, devido à emissão de um CRI. Então esse CRI foi emitido para eles poderem realizar a compra do Madureira Shopping e custou cerca de 250 milhões de reais, tá bom? E aqui ele dá um exemplo prático que fala que o NOI dos ativos é superior ao valor dos PMTs futuros, referente ao CRI.
Como é que isso funciona? O NOI do fundo foi no valor de 6 milhões e o valor total das PMTs é cerca de 1,88 milhões. Então o fundo tem sobras aí para poder estar pagando tranquilamente esses CRIs. E aqui também fala que no mês de outubro de 2022 o fundo realizou uma amortização de 72 milhões, foi após uma emissão. E eu acho que se continuar subindo mais, o fundo consegue emitir aí mais uma vez e consegue dar uma baixada aí nessa questão de valores aí de dívida. Mas ainda estão em prazo de carência, vão começar o pagamento só a partir de janeiro de 2024. O fundo tem um tempinho aí para estar se organizando. Vou passar rapidamente pelos indicadores operacionais do portfólio, porque a gente vai dar um foco maior em cada ativo separadamente. Vendas por metro quadrado ali no mês de fevereiro. A gente teve um aumentozinho, perdeu um pouco para 2019, mas tá ok. Taxa de ocupação tá boa também, 95%, a média, né? Inadimplência bem baixinha, cerca de 3%. NOI do mês, 87. Lembrando que tem um deságio, né? Tipo, os fundos de shopping analisam 2 meses antes. Crescimento dos fluxos de veículos. A gente teve aí um crescimento um pouquinho. Obviamente que 2022 a gente vai ter um crescimento maior, até porque teve aqueles momentos que a gente estava saindo da pandemia. Crescimento de same store sales, basicamente 7% aí no mês. Same store rent também teve um crescimentozinho em comparação com o mês anterior. E aqui acho que é a parte mais importante que eu gosto sempre de falar, que é a parte dos resumos dos ativos. Vamos começar pelo Maceió Shopping, em 52% de participação do fundo, né? O fundo participa de 52% dele. Basicamente fala aqui que as vendas totais do shopping somou cerca de um volume de 43 milhões. Esse teve um volume de 13% superior ao fevereiro de 2022. O NOI caixa foi de aproximadamente 2,8 milhões, 14% superior ao mesmo período de 2022. Same Store avançou 12% e o Same Store Rent avançou 13%. Então, excelente, subiu bastante em relação a 2022, é isso que a gente gosta. Ocupação quase 100%. Shopping Itacaruna, lá em Recife, volume de 50 milhões nas vendas totais do mês, 10% superior quando a gente compara aos outros meses. NOI caixa, aproximadamente 3,9 milhões e o Same Store Sale avançou 7% e o Same Store Rent avançou 24%. Então, resultados excelentes aí do Shopping Itacaruna também, 97% de ocupação, muito top. O Shopping Suzano teve um volume de vendas de cerca de 21 milhões, o NOI caixa foi de aproximadamente 2 milhões e o Same Store Rent e o Same Store Sales também teve um crescimento, um de 9% e outro de 8%. Sem o que comentar desses primeiros imóveis, eles são excelentes. Shopping Taboão, fica lá em Taboão da Serra, teve um volume de 43 milhões, todos eles estão tendo um crescimento se a gente compara com 2022, então isso é muito bom. NOI caixa de 5,7 milhões, Same Store Rent e Same Store Sale também um crescimento de 7% e outro de 14%. Boulevard Shopping Feira teve um volume aí de vendas de 29 milhões, o que entrou pro bolso aí do fundo cerca de 2,7 milhões também de NOI caixa gerado. Same Store Sales, Same Store Rent também cresceu bastante. Shopping Parque Lagos, Cabo Frio, um volume aí de vendas de 33 milhões, NOI caixa 2,4 milhões e os dois indicadores também, tanto Same Store Sales como Rent, teve um avanço aí. Shopping Parque Sul, em Volta Redonda, volume de vendas de 20 milhões, um pouquinho abaixo dos outros, né? NOI caixa aproximadamente 1,3 milhões, Same Store Sales avançou 6%, Same Store Rent avançou 15%. E agora o Madureira Shopping, que é um shopping que eles ainda estão reformando as coisas, estão melhorando aí, para ver se consegue trazer mais lucro pro fundo. Tem um volume de 29 milhões, NOI caixa 2,7 milhões, Same Store Sales e Same Store Rent recuou 1% e 2%. Same Store Sales e Same Store Rent são indicadores que comparam com outras lojas, empresas e quase do mesmo setor e vê ali como que esse imóvel está comparado com a galera do setor dele. Ele recuou em relação aos outros. E o Campinas Shopping, um volume de 29 milhões de vendas, NOI caixa 2,9 milhões e os dois indicadores, tanto o Same Store Sale como o Rent avançou bastante, um 23% e outro 10%. E aqui mostra um pouquinho dos imóveis, Maceió Shopping, Itacaruna, o Madureira Shopping aqui, bem gigantesco, é um dos únicos fundos aí, é um dos únicos imóveis que o MAL tem participação de 100%, então assim, é a nossa esperança aí, acho que a MAL fazendo uma boa gestão, esse shopping tem tudo para voar. Bom, chegando na parte dos indicadores, ele tem subido bastante nos últimos dias, vamos ver como é que ele vai se comportar, ele volta lá para aquele valor que ele estava custando. O TND hoje dele está na casa dos R$ 9,53, mas não, 53%, está mantendo esse dividendo aí na casa de 78 centavos. O CP dele está bem descontado, está na casa dos 0,87, valorzinho em caixa de 30 milhões. Espero que o fundo continue mantendo esses dividendos, né? Como é que vai ser? Tendo bastante reservas, vamos ver se eles conseguem um pouco desse patamar, aumentar um pouco do valor dos aluguéis, não sei como é que eles vão fazer, mantendo esse rendimento. Ver se ele vai conseguir manter essa casa aí dos 78 centavos, ou pelo menos 70 centavos. O vídeo de hoje foi esse, pessoal.
Se vocês gostam de vídeos assim, analisando os relatórios dos fundos imobiliários, todo dia tem vídeo novo, analisando os relatórios das ações, dos imobiliários. Serão importantes aí para vocês estarem acompanhando para entender um pouquinho mais desse universo. Do Mal 11, ele é um bom fundo, eu tenho ele na carteira da gestão, gosto bastante do fundo, dos imóveis. Então, se forem analisar um de shopping, ele vale sim uma estudada, porque ele é um bom fundo. Vamos ver o que a gestora vai fazer aí para contornar a situação do fundo, tá gerando um pouquinho menos, tá tendo que queimar reservas, mas isso para os próximos meses. Vamos ver como é. Então, obrigado se você acompanhou até aqui, tamo junto, até a próxima e falou!